Bom, pessoal, então boa tarde para todos e todas. Hoje nós estamos aqui para a banca de TCC do discente Ricardo Matheus Franco do Vale, cujo tema é responsabilidade civil nos casos de abandono familiar. O Ricardo, a partir de agora você tem 20 minutos para sua apresentação, pode ficar tranquilo, vai com calma. E está com você a palavra. De antemão, quero agradecer aqui a presença dos professores Marcelo e Carolina, né, que gentilmente aí aceitaram o convite para participar da banca. E também agradeço a presença de todos os ouvintes que vieram prestigiar a sua apresentação. Tá bom? Boa tarde, senhores avaliadores, professor Marcelo e Carol Aguiar. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, né, nesse momento. Meu nome é Ricardo Aldovalho, o meu orientador é o professor Dr. Fausto Amador. O tema do meu trabalho é sobre a responsabilidade civil nos casos de abandono afetivo. Esse tema da responsabilidade está dentro da seara do direito de famílias, mas com a delimitação temática, né, nos casos de abandono afetivo. A pesquisa partiu do seguinte problema, né? Qual seria a efetividade da responsabilização civil vinculada ao afeto nas relações familiares, né? Desse modo, o objetivo geral foi avaliar como que acontecem os casos de reparação civil por abandono, né? Quais são os requisitos para que possa configurar essa reparação, qual é a efetividade, a efetiva relação entre a reparação e a quantificação material desse abandono sofrido. Para tanto, né, na primeira sessão do trabalho, foi feita para descrever o afeto enquanto um direito constitucional. A segunda serviu para caracterizar a reparação civil e sua aplicabilidade no que tange ao abandono afetivo. Já a terceira sessão serviu para analisar jurisprudências, julgados e quais foram os requisitos para a quantificação da reparação civil nos casos apresentados em que houve, né, o abandono afetivo. Partiu-se da hipótese de que a reparação civil decorrente do abandono afetivo não se encontraria em uma real efetividade de reparação, visto que se trata de um dano moral de muita subjetividade. Foi pensado assim, qual seria então o preço do abandono dos genitores em relação aos filhos? Seria esse abandono realmente reparável? Foi realizada então uma pesquisa básica, estratégica, exploratória e descritiva, com abordagem qualitativa e método hipotético dedutivo, por meio de procedimento de pesquisa bibliográfica, documental e estudos julgados. Deixa eu passar o slide. No primeiro capítulo, descobriu-se que o afeto não é elencado na Constituição Federal por meio de um dispositivo legal, como um artigo, mas sim como um princípio constitucional, servindo como um norte, uma base para os dispositivos constitucionais. Foi identificado que o princípio da afetividade, primordialmente, é regulamentado como um princípio da dignidade da pessoa humana, que é trago na Constituição já no seu primeiro artigo. Também, na Constituição, no artigo 3º, considera que os objetivos fundamentais da República do Brasil são erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Já no artigo 6º, quando é tratado a respeito dos direitos sociais, considerando que esses direitos se compreendem, entre outros, como a educação, a saúde, a alimentação, a proteção à maternidade, a infância e a assistência aos desamparados. Considerando esses artigos, entendeu-se que a figura do Estado deverá criar políticas públicas para garantir a proteção de tais direitos. Entretanto, pode-se analisar que o artigo 227 da Constituição estabelece que os direitos à saúde e à alimentação aos menores é um dever recíproco, competente entre família, sociedade e Estado, acrescentando ainda os direitos como a convivência familiar e comunitária. Determinante analisar que, diante desse dever recíproco entre pais e filhos,
foi descoberto que se considera como um dever alimentar, né, um dever ilimitado, indispensável, que assegura, de todas as formas, o constitucional direito à vida, devendo ser feito pelas partes, né, todos os esforços para atender essas necessidades, consolidando ainda mais uma importância para o entendimento alimentar, fosse introduzido como um direito social, um dever recíproco entre Estado, família e sociedade, funcionando como um mecanismo de redução das desigualdades econômicas e respeito à dignidade da pessoa humana. Foi também identificado que os fundamentos da consagração do princípio da identidade são os demais dispositivos constitucionais, como, por exemplo, o reconhecimento da união estável no artigo 226, a paternidade responsável disposta também no artigo 226, além do dever recíproco entre sociedade, família e Estado, no caput de 227, e, por fim, no dever recíproco entre pais e filhos, na infância e também na velhice, né, disposta no artigo 229. Deixa eu passar o slide. No segundo capítulo do trabalho, onde foi pesquisado sobre a reparação civil decorrente do abandono afetivo, foi descoberto quais são os requisitos para a configuração dessa reparação, em uma análise bibliográfica sobre o tema. Constatou que o abandono afetivo gera a violação decorrente de um dano moral. O dano moral é postulado pelo artigo 5º da Constituição Federal. Desse modo, foi verificado que para ser atingidos os requisitos de comprovação desse dano, seria necessário a caracterização da ação ou omissão do agente, né, como causalidade do fato concreto, que seria o abandono afetivo, o dano como prejuízo experimentado pela vítima, a culpa como elemento indispensável, pois depois se constatou que se tratava de uma responsabilidade subjetiva, e, por fim, o nexo causal. Assim, distinguiu-se categoricamente o que seriam cada um desses requisitos e suas peculiaridades sobre o tema, destacando até mesmo que essa simples ligação entre esses conceitos ganha contornos extremamente complexos quando tratado diante de relações familiares, principalmente nos casos de alto grau de subjetividade, como a afetividade, onde é encontrado o sentimento de ódio, amor, rancor, entre outros sentimentos que dificultam sopesar e identificar esses elementos do dano moral. A partir desses elementos, né, ao fazermos uma passagem de maneira a identificar esses conceitos no ordenamento das relações entre pais e filhos, com finalidade do estudo e de possível reparação, foi possível utilizar também a existência desses conceitos para os quais a preconização constitucional e legal de obrigações mínimas, como, por exemplo, estabelece o artigo 1638 do Código Civil, que aborda sobre a perda do poder familiar do pai e da mãe nos casos de castigos moderados, abandono familiar, prática de atos contrários à moral e bons costumes, e a entrega de forma irregular ao filho a terceiros para fim de adoção, uma adoção irregular. Deixa eu passar o slide. Desse modo, já no terceiro capítulo, foi feita uma análise de julgados, buscando apresentar os requisitos para a quantificação da reparação civil em casos de abandono efetivo. Foi descoberto que outro importante dispositivo extratado sobre a indenização no ordenamento brasileiro é o artigo 944 do Código Civil, postulando que a indenização se mede pela extensão do dano, sendo complementado pelo seu parágrafo único que, se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir a indenização. Foi identificado que o dano se divide em patrimoniais e os extrapatrimoniais, sendo que o dano extrapatrimonial causado pelo abandono afetivo é um importante objeto de estudo desse trabalho. Sobre o problema da quantificação do dano moral, foi encontrado em pesquisa jurisprudencial que o entendimento facilitado pelo STJ delimitou mais um norte para a aplicação da reparação, se tratando do chamado método bifásico de valoração. Esse entendimento foi posto a partir do julgamento de recurso especial da quarta turma do STJ, de relatoria do ministro Felipe Salomão. Deixa eu passar o slide.
Um minutinho. Certo. Por isso, sobre o método postulado, esse trata de um cálculo indenizatório, segmentado em duas etapas. Na primeira etapa, estipula-se um valor mínimo, cujo referencial é o bem jurídico atingido, com base em precedentes jurisprudenciais. Na segunda, tomam-se em conta as circunstâncias concretas do caso concreto, trabalhando-se naquele valor primeiro, naquele primeiro valor que foi quantificado em cima das jurisprudências, né, aquele valor primeiro para que se chegue à medida final da indenização no caso concreto. Portanto, por meio de uma visão jurisprudencial, seria possível calcular o valor de dano extra patrimonial, com viés além de fatores subjetivos que o caracterizou. Partindo para a análise dos julgados, foi feita uma pesquisa qualitativa que se entendeu que a ideia central dessa pesquisa não é mensurar no tocante a volume de dados existentes e sobreposição de dados, e sim tão somente como se deu a causalidade das mesmas que resultaram na quantificação reparadora na violação moral dos sujeitos. Assim, foi apresentado, no ano de 2012, no recurso especial julgado pelo STJ, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, que houve o primordial reconhecimento da possibilidade de compensação do dano em decorrência do abandono afetivo. Essa é a jurisprudência do STJ mais utilizada e foi a primordial para o trabalho. Nesse, a autorização foi abandonada pelo seu genitor, necessitando que fosse reconhecida sua paternidade por meio de um processo judicial. Entretanto, mesmo com a autora sendo reconhecida como filha do requerido, não houve com que recaísse sobre o seu pai o desejo de manter contato, muito menos que ele exercesse suas obrigações no que consta ao afeto. Foi identificado que a autora usou como base probatória para comprovar esse dano esse processo de investigação de paternidade, pois havia uma evidente presunção da paternidade do requerido e também o uso de testemunhas que confirmaram o abandono e o prejuízo sofrido por ela. Em relação ao valor de compensação, foi decidido anteriormente, nas primeiras instâncias, o valor de R$415 mil, mas esse valor foi abaixado pelo STJ para R$200 mil, demonstrando-se como um exemplo da aplicabilidade do princípio da possibilidade e o método do valor classificado da quantificação do dano moral. No mesmo sentido, no ano de 2019, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, julgando a apelação civil de relatoria do desembargador Evandro Teixeira, decidiu para a manutenção da sentença do juiz de primeiro grau, o qual houve o reconhecimento da possibilidade de compensação do dano moral em decorrência do abandono afetivo. Foi identificado pela sentença que os menores, filhos do réu, narraram que o genitor, quando da separação do casal, abandonou os filhos, deixando eles sob a responsabilidade da genitora, sem se preocupar com o abalo psíquico e danos emocionais causados. Consta também que, depois da separação, o pai visitou os filhos apenas uma única vez, sendo este encontro traumático diante da sua frieza e insensibilidade, asseverando que o abandono repentino e cruel das crianças causou traumas e danos ao desenvolvimento social delas, haja vista que ele deixou de comparecer em momentos importantes da vida dos filhos. Para tanto, foi destacado no julgado que um dos menores teve uma representativa queda no desempenho escolar, chegando a ser reprovado em razão do período conturbado vivenciado. Com o outro filho do réu, ele apresentou sintomas de dificuldade respiratória e somáticos, sendo submetido a acompanhamento hospitalar, esclarecendo que no momento em que o réu foi avisado sobre o seu estado físico, ele respondeu com uma foto da atual esposa. Além disso, suspendeu o plano de saúde dos filhos, causando graves prejuízos, não só afetivos agora, mas também de saúde dos filhos. Desse modo, pode considerar como base probatória da culpa do acusado, foi esse julgado fortemente embasado. Tem sido comprovado todos os casos com os menores, por meio de laudos psicológicos, educacionais, por meio de testemunhos e outros documentos,
como a rescisão, né, do plano de saúde, decidindo do primeiro e segundo grau pelo reconhecimento da reparação no montante de R$60.000 para cada filho, com o princípio também da possibilidade de dano moral, pois o equipe teria boa renda mensal, podendo arcar com esse valor. Em contrapartida, destaca o entendimento que teve o Tribunal de Justiça de São Paulo, em 2020, negando o provimento de recurso à apelação civil. A desembargadora, né, a relatora Marion, ao julgar o recurso, decidiu que o autor fundamenta a ocorrência do abandono afetivo no fato de que o réu não visita com a constância que gostaria e não participa das suas atividades escolares, né, e vida diária. Apesar disso, né, embora tenha demonstrado a ocorrência de distanciamento afetivo entre o pai e o filho, por si só, não basta para a procedência do pedido. Relatou-se que o laudo psicológico trazido aos autos, apesar de apontar que o menor apresenta, né, alguns problemas de comportamento, em momento algum relaciona isso ao eventual distanciamento entre pai e filho, com relação entre o pai, né? E o depoimento das testemunhas, por sua vez, não foi capaz de comprovar nem sequer o abandono, quanto menos o dano alegadamente sofrido. Então, a partir dessas considerações, o relator, em seu voto, demonstrou que o dano, para ser comprovado por meio de laudo psicológico, bem como rol de testemunha, ele precisa ser muito bem embasado, identificando os prejuízos que o abandono afetivo acarretou no indivíduo. Dessa forma, mesmo que o entendimento do Tribunal de São Paulo foi contrário à reparação em decorrência de dano moral, é extraído somente por essa improcedência por entender o Tribunal a falta de prejuízo que na linha reta, né, do abandono afetivo. Deixa eu passar o slide. Portanto, ao final, pode concluir, né, que os objetivos do trabalho foram atingidos, tendo em vista que se identificou o princípio da efetividade como um mecanismo constitucional que poderá ser reparado civilmente em decorrência do abandono afetivo. Além disso, a hipótese foi confirmada no que tange à efetividade da reparação, posto que existe no ordenamento jurídico a necessária observação ao método bifásico da valorização e a possibilidade da pessoa condenada a reparar. Desse modo, posso também afirmar que a pesquisa apontou que a base probatória dos processos em que busca reparação moral deve necessariamente mostrar, de forma indispensável, o prejuízo sofrido em decorrência do abandono, não tão somente o abandono, que são a partir desses prejuízos que se medirá a valoração da reparação. Eu queria agradecer e finalizo agora a minha fala. Estou disponível aí para perguntas e questionamentos. Isso aí, Ricardo. Tempo cravado, né? Parabéns, viu, pela apresentação, pela segurança com que foi apresentado o seu tema. Se você quiser parar de compartilhar os slides para que a gente possa começar aqui o nosso bate-papo. Sim, como é que faz isso? Lá em cima na seta. Parar a apresentação? Isso. Sim. Deu certo. Isso. Bom, Ricardo, eu vou passar a primeira palavra, então, para a professora Carolina, tá? Para fazer as considerações. Vou pedir de antemão que você possa, né, manter aí com você um papel e caneta, para que você possa anotando todas as considerações, para que depois a gente faça as devidas correções e acatamento das sugestões da professora e depois do professor Marcelo, tá bom? Tá bom. Professora Carolina, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. A palavra está com você. Muito obrigada, Fausto. Eu que agradeço pelo convite, agradeço a você, ao Ricardo, e cumprimento os demais, professor Marcelo, os amigos e familiares do Ricardo que estão no chat, alguns, inclusive, eu conheço, já foram alunos também. Ricardo, parabéns pelo trabalho. Você delimitou um tema que, apesar de recorrente, é um tema muito interessante e eu acho que é um tema que ainda tem muitas portas abertas para serem discutidas, porque não
não está pacificado, né, completamente. Como é que se dá essa reparação pelo abandono familiar, quais os limites? Então, acho que a sua discussão, o que você se propôs a fazer é bastante interessante, a gente ainda vai caminhar muito no direito brasileiro por essa discussão. Eu vou fazer alguns comentários, e alguns, na verdade, não são para a maior parte não são para correção no trabalho, mas são algumas dicas que eu gostaria de te dar, que eu acho que podem ser úteis até para outros momentos da sua vida, no trabalho mesmo, qualquer área que você escolha. Eu ativei o seu mudo rapidamente, só porque está dando um eco, mas depois você desativa, tá bom? Ricardo, uma coisa que eu sempre comento com os alunos, eu sugiro que seja feita uma revisão de português antes do depósito, para corrigir pequenos detalhes mesmo, quase não tem erros de digitação, mas às vezes é uma concordância nominal, uma concordância verbal, uma crase, muitas vírgulas separando o sujeito do verbo, começa a prestar um pouquinho mais atenção nisso. Então, fazer uma revisão só para que o depósito fique certinho. Às vezes, até pedir para alguém fazer, porque você já deve ter lido esse trabalho tantas vezes, que fica até com a leitura viciada, certo? E eu esqueci de falar que eu gostei muito dos seus slides, adorei a escolha que você fez das imagens, achei muito sensíveis, muito bonitas. Parabéns, gostei muito. Uma outra questão de formatação, né, de formalidade ainda. Eu não sei se foi escolha de vocês, pode ter sido, mas as regras, né, de TCC, tanto da ABNT quanto do nosso regulamento ou da cartilha interna, não lembro qual dos dois que prevê, pede que os capítulos comecem em páginas separadas, quando é de monografia, porque você colocou correndo, né? Tudo, acabou o capítulo 1, por exemplo, no meio da página, já começa o 2. Os artigos são feitos dessa forma, mas as monografias geralmente a gente começa na outra página. Então, depois você vê com o Fausto se é o caso de mudar ou não, porque também isso não atrapalha a leitura, é mais uma formalidade mesmo. No resumo, Ricardo, fazer uma correçãozinha, né, também do português. E uma outra questão para você analisar é que você coloca no resumo o objetivo geral como analisar os requisitos necessários para uma possível reparação civil decorrente do abandono afetivo e a valoração quantitativa dessas reparações. E lá na introdução, você coloca um problema de pesquisa que não é exatamente o seu objetivo geral, não conversa tanto. Na introdução, você coloca o problema que é qual seria a efetividade da responsabilização civil vinculada ao afeto nas relações familiares. Pelo seu texto, me parece que o seu objetivo geral do resumo é que está correto. Então, eu sugeriria dar uma olhada nisso, porque talvez seja o caso de mudar o que você coloca como problema na introdução, porque seu objetivo realmente é analisar essa questão de quais são os requisitos mínimos, quando é que pode haver essa reparação, você comenta sobre a valoração quantitativa. Agora, sobre a efetividade da responsabilização, não é exatamente o que você se propõe a fazer, porque você não discute especificamente se essa reparação está sendo efetiva ou efetiva para quê. Você até você tange esse assunto em alguns momentos, mas não é exatamente o objetivo. Então, acho que vale a pena dar uma olhada na introdução para ver se precisa adaptar. Em relação à última formalidade, é sobre o título do capítulo 3, que a primeira sugestão é só corrigir que está escrito no que tange o abandono efetivo para no que tange ao abandono efetivo, porque quando a gente usa o no que tange, pede um objeto indireto, por isso do a, mas pode ser até que você mude a redação, porque eu iria falar para você dar uma lida que ficou um pouquinho repetitivo, ficou a reparação civil nos casos de abandono afetivo e sua aplicabilidade no que tange ao abandono afetivo. Então aparece abandono afetivo 2 vezes. Talvez o mais simples seja você falar reparação civil nos casos de abandono afetivo e sua aplicabilidade. Ponto. Já dá para entender que é em relação ao próprio abandono afetivo. Sobre a redação, Ricardo, eu achei que você trouxe vários comentários legais. Como eu disse, eu vou dar algumas sugestões agora que não são para correção, são dicas mais para a vida mesmo. O que eu achei? Que, às vezes, você dá alguns pulos no que você está falando. Na sua cabeça faz sentido, porque você está lendo aquilo, estudando há um tempo, mas para o leitor, às vezes fica, opa, pulei alguma linha?
demora para a gente se situar. Por exemplo, você começa a introdução trazendo a origem do termo família. Aí você fala que é um conjunto de servos e dependentes de um chefe ou senhor. Uma noção realmente histórica do que era família e que mudou bastante. Só que você já continua, já é o próximo parágrafo. Posto isso, ensina Farias que a família do novo milênio, e aí você traz uma noção muito mais moderna de família. Quando você coloca o posto isso, você está pulando de uma noção muito antiga de que famílias são servos, independentes de um chefe ou senhor, para uma situação em que família é qualquer um, até uma pessoa que mora sozinho com seu cachorro. Então, faça uma transição um pouco melhor. Por exemplo, você poderia ter falado, trazido, né, essa noção histórica e dito que houve uma evolução muito grande nas formações familiares, no reconhecimento jurídico do que é família, a ponto de que hoje se entende a família do novo milênio como ensina Farias, e aí você traz a nova definição. Porque assim, foi um pulo muito grande que você fez e colocou posto isso como se você estivesse continuando a mesma ideia, e não é, né? Porque a ideia anterior era de servos, eu até dei risada quando eu estava lendo. Isso acaba se repetindo em umas outras partes do seu texto. Mais para você prestar atenção para o futuro mesmo, de, às vezes, readequar, na hora que a gente está escrevendo, vai encaixando uma citação aqui, um comentário ali, mas depois vê se segue uma linha de coesão e concatenação boa. Tem um capítulo, acho que é o capítulo 1, que você está falando sobre, eu acho que os tipos de família. Aí você faz um comentário sobre princípios, aí você volta a falar sobre os tipos de família e depois volta a falar sobre princípios. Então, é sempre tentar se situar. E eu estou falando isso, eu falei, é mais para o futuro, porque realmente no direito, se você for fazer uma petição, precisa estar bem concatenado, né? Até para aquela pessoa que está lendo compreender melhor, senão não vai estar nem aí para o que você está defendendo. Se você for fazer uma sentença mesmo como juiz, uma acusação, outra peça como membro do Ministério Público, ou qualquer profissão jurídica que você vá seguir, a forma como a gente organiza as ideias é muito importante para o convencimento. Tem gente, inclusive, que, não estou falando que é o seu caso não, de forma alguma, mas se a gente for reparar, às vezes personagens de TV, Big Brother, esses reality shows, às vezes a pessoa, o que ela está falando, não faz sentido, mas ela fala de uma maneira tão organizada, se coloca de uma maneira tão forte que aquilo convence. Então, o direito é muito sobre isso, também com a forma como a gente expressa as ideias. Óbvio que o conteúdo importa, e você se esforçou muito no conteúdo, você traz muitas coisas legais no TCC, mas a forma de se expressar é que talvez precise dar uma reorganizada. É uma questão meramente de reorganizada. E outra dica não precisa ficar citando o nome dos livros. O manual do Flávio Tartucci, o curso de não sei quem, porque são apenas livros. Geralmente a gente cita, menciona assim expressamente no texto, apenas um livro que é ou seu marco teórico, por exemplo, tem gente que faz toda uma tese sobre, sei lá, o Capital, do Marx. Então, como o Capital é o marco teórico, a pessoa vai se debruçar sobre um capítulo do livro Capital, então ela cita o Capital, ela cita, na outra obra, sei lá, do Marx, ele já trazia tal conceito, porque aquilo é importante para a metodologia utilizada, mas não é o caso. No caso, você pegou alguns livros, né, para fazer a sua pesquisa, mas nenhum deles que você citou tem uma importância, assim, extraordinária para o seu TCC em relação aos demais. Então, pode só deixar de acordo com Tartucci, ou coloca só lá no autor data, Tartucci, pode ficar tranquilo em relação a isso. E buscar, se você for fazer uma pós-graduação, uma especialização depois, ou mesmo publicar esse TCC, você vai ter que reduzir um pouco o texto, buscar priorizar as fontes que são vistas como mais adequadas para textos científicos. Os cursos e manuais, em TCC sempre aparecem mesmo, é normal. Mas não focar tanto neles, procurar alguns artigos lá no site de periódicos da CAPES, procurar dissertações, teses ou outros TCCs que sejam específicos sobre o tema, livros específicos sobre o tema. Você traz, eu olhei depois de ler, eu olhei suas referências e tem vários livros que são específicos mesmo. Que aparecem mais no seu TCC, esses manuais.
manuais. E como você cita o manual do fulano, aí já me faz ter mais atenção de que é um manual, né? Então, tomar um pouquinho de cuidado em relação a essa delimitação. Deixa eu ver aqui mais. Uma observação sobre metodologia. Para depois você ver se vale a pena modificar ou não, mas é que no capítulo 1, acho que é o capítulo 1, quando você fala sobre... O capítulo 1, na verdade, é a introdução, né? Na introdução, quando você fala sobre metodologia, você chama de pesquisa exploratória. Eu, particularmente, não acho que a sua pesquisa é exploratória, porque geralmente a pesquisa exploratória é sobre uma área que não, um fenômeno, não a área necessariamente, mas um fenômeno que a gente não tem muito conhecimento. Você chegou até a analisar, né, pegar alguns julgados, então você realmente analisou o que tem de dados, eu não classificaria como exploratória, mas se quiser deixar também, eu não vejo tantos grandes problemas, não. Mas uma coisa que eu acho bom de você depois modificar, na hora que você for explicar o método utilizado, você começa falando que é o método dedutivo, explica um pouquinho e depois continua com uma explicação sobre o método indutivo. Então, você misturou os dois na hora de redigir ou trocou alguma coisa. Dá uma olhada depois, porque está contraditório, né? Isso acho que valeria a pena. No capítulo 2, em relação ao conteúdo mesmo, você fala sobre, você retoma a ideia de que a noção de família evoluiu, você cita, inclusive, a decisão do STF sobre as famílias homoafetivas, que são reconhecidas, né, como família desde então, e eu acho que valeria a pena, inclusive se você for transformar num artigo para publicar, você citar outras modalidades de família que são classificadas, né, mesmo que não seja para explicar muito, mas mencionar, às vezes coloca uma nota de rodapé, e coloca na nota de rodapé se você achar que não vai ficar bom no seu texto, que vai tirar um pouco o foco, mas mostrar que hoje em dia se reconhece outras formas de família, a doutrina de direito de família fala sobre várias classificações, desculpa, as famílias homoafetivas, as famílias poliafetivas, não que isso seja reconhecido juridicamente pela lei ou pela jurisprudência de uma maneira pacífica, não é, mas a doutrina estuda isso. As famílias anaparentais, eu acho que Fausto, é esse o nome? Tem uma família que é anaparental, né? E tem vários outros. O Fausto sabe todas de cor. É uma lista ali de uns 10 tipos de família. Mas mencionar, né? Porque... Fora todos os outros que surgem todos os dias. Exato. E daqui um ano vai ter mais 3 tipos. Não é o seu foco, eu sei que você não está falando sobre os tipos de família, mas já que você traz isso, para mostrar, você está se relacionando, inclusive, com o tema do capítulo, que é o afeto, né? Mostrar que esse afeto é reconhecido de várias formas, né? Por vários arranjos familiares. Então, achei que valeria a pena você mencionar. E, por fim, em relação ao conteúdo, sobre a análise de julgados e requisitos para quantificação. Eu achei legal, achei muito legais os comentários que você trouxe. Só faço uma observação. Pesquisa jurisprudencial, né, tem metodologia própria. Quando a gente quer falar sobre qual é o posicionamento de um tribunal, a gente vai fazer um levantamento das decisões dos tribunais, desse tribunal dos últimos anos e tudo mais. Você focou em alguns julgados. Tem que tomar um pouco de cuidado para não transformar o seu TCC em uma petição inicial, né, citando alguns julgados. Mas eu achei que você tomou um certo cuidado porque você comentou as decisões e tudo mais. Não tá, nossa, dentro do rigor metodológico, mas eu achei que o resultado deu super certo. Só faltou você explicar como que você selecionou esses casos. Por que você selecionou? Você acha que eles são representativos dessa noção teórica do que é o reconhecimento da possibilidade de responsabilidade civil por abandono afetivo? Ou foram julgados que ficaram mais famosos? Por que foi que você selecionou eles? E tomar cuidado para não generalizar, né? Dizendo que o que está previsto ali em um julgado, ele é representativo do posicionamento de um determinado tribunal. Porque se você não olhou todos, você não sabe as divergências que existem, nem se a maioria do tribunal geralmente decide daquela forma. Então, são esses dois cuidados, explicar como você selecionou, porque eu imagino que tenha tido algum critério, pode ser até que você tenha visto em alguma outra obra que estude o tema, que esses foram casos importantes. Pode mencionar, não tem problema.
e tomar o cuidado para não generalizar, já que você focou em alguns, mas você desconhece o restante do universo, né? O universo de dados, de que pode ser que o tribunal tenha divergência sobre aquele determinado tema. Mas o seu trabalho achei que ficou bastante interessante, parabéns. São esses pequenos ajustes, algumas pequenas correções para fazer no trabalho em si, o restante realmente são algumas sugestões para a vida, para outros trabalhos que você faça. E como pergunta, eu queria aproveitar a sua pergunta, que está lá na introdução, que eu acho que você mudou o problema de pesquisa, mas deixa eu aproveitar esse problema de pesquisa que apareceu ali. Você acha que é efetiva a responsabilização civil em relação ao abandono afetivo? É efetiva para quê? De que modo? Se você acha que ela é efetiva, tá? Essa é a primeira pergunta. E a segunda eu queria que talvez você pudesse até responder antes essa segunda que eu vou fazer. No seu trabalho, dá para entender, fica de uma maneira um pouco implícita, mas eu queria que você me explicasse de uma maneira mais direta, tentasse explicar qual que é o direito violado que enseja a responsabilidade por abandono afetivo. Porque responsabilidade civil advém quando há, né, um ato ilícito que contraria algum dever da pessoa, algum direito de outra. O que é que está sendo violado? Tenta delimitar para me explicar o que está sendo violado e que pode ensejar essa responsabilidade por abandono afetivo, e depois me diz se você acha que essa responsabilização ela é efetiva. E, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Bom, obrigado, professora Carolina, pelas considerações. Ricardo está com a palavra para dar as respostas para o professor. Muito obrigado pelas considerações. Eu concordo com a maioria, com certeza, né? Quando a pessoa lê um trabalho divergente, diferentemente da gente, outras ideias mesmo, parece que clareia bastante. O que está sendo violado, né? Quando a gente trata a respeito do afeto como um princípio constitucional, a gente elenca que ele está para a frente depois de outros ordenamentos, né? Como eu cito no trabalho, que o abandono afetivo também está regulamentado, por exemplo, no artigo 1638, né? E algumas disposições que também o ECA traz, também no caso do abandono de idosos, que traz o estatuto do idoso. Então, são em decorrência do abandono, quando acontece o abandono afetivo, teria que se ver no caso concreto quais as disposições que realmente estariam sendo violadas, mas que esse abandono por si só já é uma violação. Há alguma coisa, mas que teria que ser analisada pelo caso concreto. Mas por ele ser um princípio constitucional, uma base constitucional, por estar regulamentada a Constituição Federal, que é um dever da sociedade, um dever da família, que deve se priorizar, né, para não acontecer esse abandono. Então, quando acontece, necessariamente caberia uma reclamação civil. Teria que se analisar o caso concreto, né, o que seria, né, o que estaria discutindo ali. Mas eu creio que seria a partir dessas considerações do que traz o Código Civil, o ECA, o Estatuto do Idoso, também a Constituição Federal, principalmente ela, né? Isso eu acho que é efetivo? Não. Se quer uma resposta sincera, com certeza não. Até não trouxe no meu trabalho essa discussão muito que eu queria ter feito mesmo, essa discussão. Acabei não fazendo porque eu acho que poderia fugir um pouco do tema, ou poderia estar fugindo um pouco do conceito do TCC, da monografia, mas eu queria discutir bastante o que seria, né, quanto custaria a falta de um pai na nossa vida, quanto custaria a falta na velhice, a ajuda de um filho. Então, eu acho que essa efetividade não acontece, mas há uma reparação. Isso não há de se negar. Há uma reparação em decorrência do dano moral, mas não considero eu pessoalmente que é efetivo. Muito obrigada, Ricardo. Bom, muito obrigado mais uma vez, professora Carolina. Com certeza vamos levar em consideração algumas questões dessas que você já tinha falado. Eu já tinha comentado com o Ricardo a respeito do método, né? Nós tínhamos
até havia questionado com ele a questão do método dedutivo e indutivo, e assim, às vezes acaba que pela correria acaba passando realmente algumas questões que vocês sabem como é, né? Mas muito obrigado, com certeza nós vamos depois discutir todos esses pontos aí. Eu fui anotando também aqui algumas coisas e nós vamos sim trazer essas modificações aqui do trabalho. Então, muito obrigado mais uma vez. Professor Marcelo. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar a professora Carolina, o professor Fausto e o Ricardo, todos os presentes. Dizer que é um prazer estar aqui nessa banca nessa tarde. A professora Carolina acabou falando alguns dos comentários que eu tinha também para falar, em específico, só reiterando essa questão mesmo. Na verdade, o que está escrito no método é método hipotético indutivo, depois ele explica o método dedutivo. Então, esse era o primeiro comentário que eu ia fazer, que eu tinha registrado aqui. Tinha registrado também essa questão do tópico 3, que eu achei a redação um pouco confusa, que merecia uma revisão em relação à titularidade, está na página 18. E o outro comentário que a professora Carolina já havia feito também, que é em relação o que eu senti, Ricardo. O seu trabalho é isso, todas as vezes assim, tal coisa está no manual do Tartucci, tal coisa está no manual do Madaleno. E aí, a gente já tem acesso às suas referências bibliográficas. Se você colocar certinho o sobrenome, o ano e a página, se você fizer citação direta, já é suficiente para a gente ter acesso. Então, não precisa de ficar reiterando isso. Tirando esses comentários que já haviam sido trabalhados, as suas citações de legislações estão todas com equívoco. Por quê? Porque o Estatuto do Idoso, você coloca Estatuto do Idoso em caixa alta, na verdade é Brasil. Entendeu? Não é Estatuto do Idoso. Constituição, da mesma forma, não é Constituição em caixa alta, é Brasil. E aí vai haver uma diferenciação em relação ao ano. Código Civil, mesma coisa. Eu vi, acho que tinha Estatuto da Criança e do Adolescente também, que eu vi em algum momento que estava também citado. Então, assim, essa revisão de questões de referência bibliográfica, da forma de citar, eu acho que valeria a pena, para um depósito final, você rever isso de acordo com o manual, tá? Porque eu acho que isso aí precisaria só mesmo, nada que prejudique o seu trabalho, mas obviamente que seria interessante só mesmo por uma questão de entregar tudo certinho, tudo direitinho. Um comentário que eu fiz aqui é que eu pelo menos particularmente, não gosto muito, mas isso é uma questão, às vezes, de estilo e às vezes, sob o ponto de vista metodológico. Eu não gosto, muitas vezes, de muita citação em introdução. Eu acho que introdução é um tópico que, se você for fazer citação, acho que no máximo uma citação para alguma coisa muito essencial, tipo um conceito, alguma coisa muito... Eu senti, Ricardo, que, na verdade, você começou a debater o tema na sua introdução. E eu não acho que a introdução seja o momento apropriado. Você poderia ter trazido isso ao longo do seu texto. Ali é o teu foco, é quando você faz aquela revisão de você justificar o seu problema, você vai trazer o seu problema, os seus objetivos, a sua metodologia, os seus marcos teóricos, que são os principais autores que você usa. Eu senti que, na verdade, você já começou meio que muito... Não vou brincar aqui, na verdade, você estava afobado já desde o início. O tema é instigante e aí a gente, às vezes, avança demais num tema ali e o teu leitor, Ricardo, ele quer o quê? Ele quer a expectativa. Ele quer chegar ao seu final do seu trabalho e falar o seguinte, nossa, valeu a pena ler esse trabalho. Porque se você me entrega toda a cereja do bolo no início, não vai adiantar eu ler o seu trabalho. O que está me instigando a ler o seu trabalho? Tá? Então, assim, é um conselho que eu trago. Um outro conselho que eu trouxe também aqui é que eu vi que, por exemplo, você cita alguma coisa ao longo do texto sobre dignidade da pessoa humana. Mas aí você vai a dignidade da pessoa humana numa citação de 1999. Eu acho que, na verdade, a gente já está em 2022. Eu acho que tem tanto autor bacana que fala sobre dignidade da pessoa humana. A gente já teve tanto avanço do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial que debateu, por exemplo, o Carlos Aires Brito. É um hiperdefensor da dignidade da pessoa humana. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem um livro do Sarmento também, que é específico sobre dignidade da pessoa humana. Não é que eu quisesse que você fizesse isso, mas tem artigos científicos do Daniel Sarmento que trabalham dignidade da pessoa humana muito legal. Eu acho que não precisava de você ir ao Rocha de 99. Acho que você poderia ter trazido alguém mais recente para esse ponto. Em relação ao que a professora Carolina também acabou falando, mas na verdade é um método que eu uso, pelo menos em jurisprudência, eu acho que você, quando trouxe as jurisprudências do seu trabalho,
Eu acho que você foi o seguinte: por que São Paulo, por que Minas? Sabe? Você pegou um julgado de São Paulo, pegou um julgado de Minas. Por quê? Por que esse julgado? Sabe? Porque quando você vai na questão dialética para debater num trabalho científico, é interessante que você traga. Por exemplo, eu joguei lá a palavra abandono afetivo. Apareceram 200 hipóteses. Dessas 200 hipóteses, eu fiz uma seleção dos últimos 5 anos. Dos últimos 5 anos do STJ. Por que STJ? Porque é a jurisprudência federal consolidada. Para você chegar a um critério. Porque eu achei que aquilo ali que você coloca, ele pode ser interessante para respaldar o seu argumento, mas ele pode, em alguma medida, chegar ao que a professora Carolina falou em relação a isso, a questão de parecer um pouco, não que tenha acontecido, mas pode resvalar um pouco como se a gente estivesse produzindo uma petição inicial ou algum documento da prática e não um trabalho científico. Tá? Então, é um conselho que eu dou. Então, você falou, página 29, por que o Felipe Salomão? Página 30, por que é o Bennett que você usou? Página 31, por que é o TJ Minas? 33, por que o TJ São Paulo? Tá? Então, são coisas que eu visualizei. Uma correção que precisa ser feita na sua conclusão. Você chama de Supremo Tribunal de Justiça, tá? E seria Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal. Você chama de Supremo Tribunal de Justiça. Essa correção precisa ser feita. Tirando isso tudo, que na verdade não empobrece o seu trabalho, são questões mesmo que a gente precisa trazer, eu tenho uns questionamentos a te fazer. Primeira coisa, você me fala em relação à questão do abandono efetivo e a possibilidade de reparação. É imprescritível essa reparação? Isso quer dizer que o abandono afetivo tem algum lapso de tempo que eu falo, a partir daqui eu não posso mais? Ou ele é imprescritível? É um dos nossos direitos imprescritíveis que eu posso a qualquer momento trabalhar? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, tem uma discussão e etc., mas eu trago para título de reflexão sua. Quando a gente fala de abandono afetivo, a gente só fala sobre o ponto de vista moral, ou a gente também, o abandono afetivo, também vai ter uma reparação sob o ponto de vista material, englobado? São esses dois questionamentos que eu trago para você. Mais uma vez, parabéns ao seu orientador, a você, pelo trabalho, tá? Eu acho que o que a professora Carolina trouxe é realmente importante. A gente, às vezes, acha que o tema é um pouco batido. Abandono afetivo, tá todo mundo aí. Eu e o Fausto, que a gente está no Sejus, que a gente vê o quanto de abandono afetivo existe na prática, entendeu? As pessoas, na cara dura, chegam para a gente e falam, não, eu não quero contato com a criança. Então, assim, é um negócio muito triste de se ouvir quando você está fazendo uma mediação. Mas parabéns, eu só queria mesmo fazer esses comentários, se você puder me responder esses dois questionamentos. Obrigado. Bom, obrigado, professor Marcelo, Ô, Ricardo, só desliga seu áudio um minutinho. Tá dando um ecozinho aqui. Bom, professor Marcelo, obrigado pelas considerações também, né, muito pontuais, muito assertivas, vamos levar em consideração também. Vou passar a palavra aqui para o Ricardo. Obrigado, professor, pelas palavras. Sim, concordo com as suas considerações, muito obrigado por elas, eu vou estar organizando o trabalho. Em relação à sua pergunta da prescritibilidade, eu sei que é prescritível, porque eu pesquisei, eu analisei, eu verifiquei isso. Gente, eu acho que eu voltei. Hã? Eu tinha caído. Acho que eu caí. Desculpa, pode falar, Ricardo. Tá. Eu pesquisei que é prescritível, sim. Não trouxe ao trabalho, pois no momento do que, quando se diz que é prescritível, é em cima de um julgado, e eu não trouxe esse julgado, porque os julgados que eu trouxe era para ver em cima da relação da reparação. Então, eu não trouxe esse fim, posso estar trazendo para melhorar, mas eu não trouxe porque os julgados que eu estava trazendo eram em relação à reparação, não se era prescritível ou não, e poderia até abrir um tópico sobre o porquê de não deveria, caso eu entenderia que não, eu já entendo que não. E também a segunda pergunta... Se estaria enquadrado a questão do dano material junto dessa lógica de reparação. Sim, pelo discorrer todo o trabalho, por ter feito todas as considerações a respeito, creio eu em ter entendido que não. Eu entendi que não, que é em decorrência realmente de um abandono moral. Mas, com certeza, deve existir, principalmente em casos de o pai
extremamente rico e fez não sei, durante a vida, né, deu bens para alguns filhos e depois descobriu outro filho que ficou prejudicado, mas pode estar acontecendo, podemos discutir sobre, mas nos casos que eu analisei, não. Perfeito, Ricardo. Estou satisfeito, professor Fausto. Parabéns mais uma vez. E é isso. Bom, pessoal, então, mais uma vez, muito obrigado. Ricardo, eu vou me abster de fazer qualquer questionamento ou intervenção, né, pela figura da orientação. Eu vou pedir para que todos vocês permaneçam aqui. Professor Marcelo, professora Carolina e eu vamos para uma sala em apartado para poder deliberar sobre o seu trabalho, tá bom? Já já a gente volta. Vou chamar vocês no WhatsApp.
Oi, Ricardo, tudo bem? Me ouve? Acho que ele não viu que a gente voltou. E aí, tudo bem? Tudo bem? Carol voltando. Voltou. Bom, Ricardo, nós nos reunimos, nós deliberamos sobre o seu trabalho. Eu vou fazer leitura, então, da ata do seu trabalho, tá? Da ata provisória. Ata de apresentação e defesa de trabalho de conclusão de curso para obtenção do grau de bacharelado em Direito. Candidato... Peraí, deixa eu só... Acho que eu fechei o negócio aqui. Minha ata fechou, gente. Só para você ficar mais ansioso. Abriu. Ele tá ansioso para saber se passou. Vai ficar... Não faz isso com o menino. Eu gosto do suspense. Candidato Ricardo Matheus Franco do Vale. E o título da monografia: Responsabilidade. Ei, Ricardo, não vai ser hoje, hein? Ricardo, você tá aprovado, tá? Só pra você não. Obrigado, eu já esperava. Mas deixa seu orientador voltar e ler a ata inteira. Só o Fausto lê a ata inteira nesse curso. Eu tô até impressionado dele lendo a ata. Gente, tá de brincadeira, né? Você combinou que ia fazer isso. Sacanagem, hein, Ricardo? Ai. Não, gente, voltei agora. É a segunda vez que me cortam aqui, ué. Título da monografia: Responsabilidade civil nos casos de abandono familiar. Em sessão pública, após exposição de cerca de 20 minutos, o candidato foi arguído oralmente pelos membros da banca, tendo sido atribuído o seguinte resultado: o candidato foi aprovado com nota 80,3. A banca sugeriu uma revisão final do trabalho, a fim de sanar questões que foram trazidas durante a apresentação, em especial quanto à ABNT. Parabéns, Ricardo. Parabéns aí pelo seu empenho, pelo seu trabalho, né? Muito merecido. Fiquei muito feliz, né, pela sua dedicação e assim, até comentei também com os professores, né? Você se dedicou muito para que fosse aprovado na UAB, conseguiu. E aí você começou o TCC mesmo assim há pouquíssimo tempo. Então você fez aí assim um tempo recorde, na verdade, o TCC. Mas eu acho que você assim conseguiu cumprir os seus objetivos, cumprir aquilo que você se propôs, e eu estou realmente muito feliz, fiquei muito feliz de ter te orientado, né? Não só agora, nós tivemos outra oportunidade de trabalharmos juntos, e espero que nós tenhamos aí outras possibilidades de trabalhar junto também aí no futuro. Desejo muito sucesso aí para você, obrigado mais uma vez ao professor Marcelo, professora Carolina, pelas considerações, pelas sugestões, e agradeço também a presença de todo mundo. Se você quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Muito obrigado pela nota, muito obrigado, Fausto, por ter me orientado. Realmente, eu fiz muita pressa esse TCC. Terminei sexta-feira, 6h30 da tarde, mas eu acho que eu consegui atingir os objetivos que eu queria também. Era um tema que eu já gostaria de fazer há um tempo, devido a um caso que eu tive, uma experiência que eu tive na área jurídica. Então, eu já sabia o que eu tinha que escrever, então só escrevi e achei que atingi o meu objetivo, e já o Fausto falou: não, é isso mesmo também, eu também concordei, e estava tudo ótimo para mim, e está tudo bem também. Então, parabéns, Ricardo. Parabéns, Ricardo. Parabéns, professor Fausto. E é isso, gente. Obrigado aí a todo mundo. Obrigado. Gente, tem que tirar um print. Quem vai tirar um print? Tem um monte de amigo dele aí. Fala para alguém tirar, que fica mais bonito. Se eu tirar aí, Ricardo, para a gente ficar todo mundo grande. Eu nunca consigo tirar o print, porque eu tenho uma tela auxiliar. Então, quando eu tiro o print, sai tudo. Ficou horrível. Faz pose, Marcelo. Alguém tirou? A gente tá aqui de pose, mas a gente nem sabe se tem alguém tirando. Provavelmente, a Ana Beatriz aqui comentou que tirou. Pronto. A Ana Beatriz tirou. Então tá ótimo.
Parabéns mais uma vez, Ricardo. Parabéns. Um abraço para todos, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.